Dos que começamos na quinta-feira passada, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje eu quero ler para os irmãos o versículo 4, do capítulo 1, que diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Na semana passada falei aos irmãos sobre o propósito desta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, defender o seu apostolado, já que estava a ser colocado em dúvida, por alguns crentes naquela época, não estavam a considerar Paulo um apóstolo, porque ele não havia participado do colégio apostólico, daqueles 12 que estiveram com Jesus. E também ele estava a defender o evangelho pregado por ele. Logo no versículo 1, ao iniciar a carta, Paulo faz questão de afirmar de onde vinha a sua autoridade. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem da parte de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo dizia que a sua autoridade apostólica não dependia de reconhecimento dos homens. Não dependia nem mesmo de reconhecimento, e ele diz isso mais adiante na sua carta, daqueles que foram apóstolos antes dele, de Pedro, de João, de Tiago. Porque ele dizia, eu sou apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui ele defende a sua autoridade apostólica. E na defesa do evangelho pregado por ele, no versículo 4, Paulo apresenta 3 verdades que merecem ser destacadas. A primeira verdade que Paulo apresenta aqui sobre o evangelho, que merece ser destacada, é sobre a natureza do sacrifício de Cristo na cruz. Paulo diz, o qual se entregou a si mesmo por nossos ou pelos nossos pecados. Eu quero destacar essa palavra, se entregou a si mesmo. Aqui está a natureza do seu sacrifício. Cristo não foi para a cruz, não foi por fraqueza, não foi pregado no madeiro como um mártir, não como uma vez eu ouvi um sacerdote falar, eu estava numa igreja católica, assisti uma missa, eu fui lá, nem sei por que eu fui lá, acho que alguém me convidou e eu fui. E o sacerdote dizia, Cristo morreu para servir de exemplo. Não morreu para servir de exemplo. Não morreu tampouco como um mártir. Também não foi morto porque Judas o traiu em troca de dinheiro, e nem porque Pilatos o sentenciou por covardia, por medo. Ele foi crucificado porque se entregou voluntariamente por amor. Por amor. Uma vez eu ouvi uma pregação do Billy Graham, e ele dizia assim, foram as cordas de amor, não foram os cravos, foram as cordas de amor que prenderam Jesus naquela cruz. Cristo nos amou e se entregou em sacrifício voluntário pelos nossos pecados, o qual se entregou a si mesmo. Ele assumiu a nossa culpa e transferiu para nós a sua justiça. De modo então que, pela fé em Cristo, pela fé no seu sacrifício, Deus nos declara justos.
Os irmãos já ouviram isso aqui várias vezes. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, declarados justos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Martim Lutero, ele interpreta brilhantemente a declaração de Paulo no versículo 4, lá de Gálatas, a dizer o seguinte: ele deu o quê? Nem ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, mas a si mesmo. Entregou-se a si mesmo. E pelo quê? Não por uma coroa, nem por um reino, nem pela nossa santidade e justiça, mas pelos nossos pecados. Ele se entregou a si mesmo voluntariamente pelos nossos pecados. Isso nos leva, então, à segunda verdade desse texto, do versículo 4, que é o propósito do sacrifício de Cristo na cruz. Porque Paulo diz, para nos desarraigar deste mundo perverso, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Paulo diz que a morte de Cristo teve um propósito bem definido. Ele se entregou na cruz para nos desarraigar do poder deste mundo, para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz, para nos arrancar da casa do valente, como Jesus disse, e nos libertar da potestade de Satanás. Então o evangelho é uma libertação, é uma emancipação de um estado de servidão. Esse era o nosso estado antes, escravos do pecado. O verbo grego usado por Paulo, exaireo, que é traduzido por desarraigar, ou arrebatar, ou resgatar, sugere a libertação de alguém sob um poder de outra pessoa. Para nos desarraigar, nós estávamos sob o poder de outra pessoa. E este verbo, então, sugere isso, a libertação de alguém que estava sob o poder de outra pessoa. O quadro aqui, então, é de Cristo como vencedor, que levou, em efeito, uma operação de salvamento bem-sucedida. Bem-sucedida. A palavra grega exaireo, que significa resgatar, pressupõe que os que recebem esse benefício estão em grande perigo, do qual são totalmente incapazes de livrar-se. Necessitam de um resgate, porque eles, por eles mesmos, não têm como. Não tem como livrar-se desta servidão, dessa escravidão, desse poder. O resgate que aqui se descreve é muitíssimo glorioso, porque tem a ver com aqueles que, por natureza, são inimigos do resgatador. Porque essa era a nossa situação. Antes de sermos resgatados, éramos inimigos. O apóstolo Paulo diz isso lá, Romanos capítulo 8. A inclinação para a carne é inimizade contra Deus. É assim que vivíamos antes. Então, aqui descreve o resgate de inimigos. Um resgate feito ou efetuado pelo resgatador por intermédio da morte voluntária do próprio resgatador. Então, ele se deu a si mesmo, ele morreu para resgatar aqueles que eram inimigos. Quem faz isso? Quem morre por um inimigo? Jesus até disse, alguém pode morrer por um amigo, agora por um inimigo a gente quer mais que morra, né? Ontem eu pequei, eu desejei a morte de uma pessoa. Tem que morrer, esse homem é muito malvado, é cruel, é um Hitler em pessoa, é um demônio encarnado, e é. Mas Deus tem misericórdia dele. É uma figura lá do Brasil, não se preocupem não é ninguém daqui da igreja não.
Então, Paulo diz que Cristo morreu para nos resgatar desse mundo perverso, ou desse mundo mau que jaz no maligno, como diz João, ou está sob o domínio de Satanás. Dizer que o mundo jaz no maligno quer dizer que ele está debaixo do controle de Satanás, no domínio de Satanás. Então a verdade é que não existe campo neutro. Quem não está no reino de Cristo está sobre o domínio deste reino do mal. Não existe campo neutro. Jesus disse: quem não é por nós é contra nós. Ou estás no reino de Cristo, ou está debaixo do domínio deste reino do mal. Mas pela graça e pelo poder de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus, o cristão ele foi transportado. Nós fomos transportados do poder de Satanás para o reino de Cristo, conforme Paulo diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A figura é essa, estávamos no domínio das trevas, ele foi lá e nos resgatou. Não só nos resgatou, mas nos transportou para o reino do seu Filho amado, porque não existe um campo neutro. Outro está de um lado, ou está do outro. E a terceira verdade, então, irmãos, é sobre a origem do sacrifício, que nós encontramos na última parte do versículo 4, que diz assim: segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tanto o resgate, o nosso resgate deste mundo perverso, quanto os meios pelos quais ele foi efetuado, estão de acordo com a vontade de Deus. Nada aconteceu por acaso, ou devido às circunstâncias, tudo estava dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi sacrificado ou crucificado, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então tudo estava dentro da vontade de Deus e faz parte ou fez parte do plano de Deus para a redenção do pecador perdido. Antes de criar o mundo, Deus já tinha uma solução para o mundo. Porque eu vou dizer aos irmãos, se Deus não tivesse uma solução, ele não teria criado esse mundo. Ele criou porque ele sabia, eu vou ter uma solução. Vai cair? Vão cair. Mas eu tenho a salvação. Então, por isso que ele não deixou de criar o mundo. Porque ele sabia que ele tinha já uma solução e o cordeiro foi imolado antes da criação do mundo. Então, tudo fez parte de um plano para derrotar o mal e libertar o pecador da escravidão, do poder de Satanás. Volto a dizer que Cristo foi à cruz não por um acidente, ou porque as forças do mal prevaleceram contra ele. O sacrifício de Cristo na cruz foi voluntário e perfeitamente em conformidade com a vontade do Pai. Foi o Pai quem o entregou por amor. Quando eu era criança, eu não entendia isso. Eu via, na época da Páscoa, da Semana Santa, passava aqueles filmes da crucificação de Cristo, né? Aí eu lembro, eu era menino, devia ter 7, 8 anos. Eu estava de frente à televisão, assistia, naquela época a televisão não era nem a cor, era preto e branco, né? E eu assistia lá a ser crucificado, e eu chorava como menino, e dizia para minha mãe, por que Jesus não desce dessa cruz se ele tem poder? Por que ele não joga fogo sobre todo mundo, né? Então mas foi voluntário, né? Ele quis, né? Ele se deu a si mesmo e o Pai o entregou por amor. Conforme escreveu o teólogo Adolphe Paul, o amor divino por nós não poupou o Filho e nem tampouco o Pai, de modo que Deus sofreu pessoalmente. Deus se sacrificou pessoalmente e realizou uma entrega total.
porque Deus estava em Cristo. Às vezes nós falamos sobre o sofrimento de Cristo na cruz, mas será que Deus não sofreu, não? Eu me coloco no lugar de Deus e vejo meu filho ser crucificado. Eu morro. Qualquer pai, qualquer mãe. Né? Todos os pais sofrem com o sofrimento do filho. Deus era o pai, era seu filho amado. Né? Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a primeira parte, Deus estava em Cristo. Ele estava ali a sofrer em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus estava em Cristo. O sofrimento de Cristo foi o sofrimento do Pai. Irmãos, essas são as 3 verdades que podemos destacar dessa defesa inicial que o apóstolo Paulo faz do Evangelho no versículo 4. Primeiro, a natureza do sacrifício de Cristo na cruz. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Foi uma entrega voluntária. Ele quis, ele decidiu, ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Segundo, o propósito do sacrifício de Cristo na cruz. Paulo diz que a morte de Cristo teve um propósito bem definido. Ele se entregou na cruz para, ao pagar pelos nossos pecados, nos arrebatar do poder deste mundo perverso, desse mundo corrompido, como diz Paulo, para nos desarraigar desse mundo perverso. Parece que estamos ali enraizados, né? Aí diz para nos desarraigar, nos resgatar desse mundo. E em terceiro, a origem do sacrifício foi segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O nosso Deus e Pai. O sacrifício de Cristo na cruz foi voluntário e perfeitamente em conformidade com a vontade do Pai. Foi o Pai quem o entregou por amor, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém, irmãos? Que possamos então amar esse Evangelho e sermos sempre gratos ao nosso Senhor, que nos resgatou. Que nunca venhamos esquecer disso. Onde estávamos? Sem saber estávamos. No reino das trevas. Ele nos resgatou para o reino do seu Filho amado. Amém.